Boa noite, tudo bem, manos e manas de alma? Espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Hoje, dia 2 de junho de 2020, estamos aí caminhando para metade do ano já. Enfim, né? Graças a Deus, cada um na sua casa, salvo, com saúde, tempos de pandemia. E mês de junho, gente, é mês dos namorados, dia 12 é dia dos namorados. E eu e a Kebook, que é a empresa que me dá suporte aí, nós resolvemos fazer uma promoção de cupom de desconto do Dia dos Namorados. Então, para você que quer adquirir, investir na sua saúde emocional com o meu curso, com o meu método Como Superar Mães Narcisistas, você vai estar ganhando o cupom de desconto com 15% de desconto. E o nome do cupom é Amor15, não tem como esquecer, né? Super fácil. Amor15. Ao você fazer a sua compra, lá debaixo do valor tem um espaço, um quadradinho, escrito coloque aqui seu cupom. Ou você tem cupom de desconto, aí você coloca Amor15 e ganha 15% de desconto. Pede pro mozão, pede pro seu amor aí te presentear para a sua saúde emocional, para você se livrar de crenças limitantes e crenças negativas que foi instaurado lá na sua mente de forma inconsciente. Hoje, nossa convidada especial é a doutora Marcela Oliana. Ela é médica integrativa. Ela é essa pessoa linda que está aqui na minha frente, linda por dentro e por fora. A doutora Marcela, eu fui num workshop sobre a Ayurveda dela, e acho que foi em 2016 ou 2017. Fiquei apaixonada pelo Ayurveda e acabei fazendo a formação. Doutora Marcela, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Vai estar aqui, o pessoal daqui a pouco vai perguntar, vai para o YouTube? Vai para o YouTube. Aqui é somente a gravação e depois vai para a edição e depois vai estar disponível para vocês lá no canal Como Superar Mães Narcisistas. Por favor, doutora Marcela, se apresente. A Virgínia disse, eu sou especializada em Ayurveda, eu sou uma médica integrativa, trabalho principalmente com mulheres de todas as idades, para a gente buscar realmente qual é a verdadeira causa dos desequilíbrios. Então, geralmente, as pessoas que me procuram, elas estão apresentando uma constelação de sintomas. E aí o meu trabalho é de trazer consciência para quais são aquelas escolhas, tanto alimentares quanto de estilo de vida, que podem estar contribuindo para ela ter esse desequilíbrio e a gente reverter, escrever uma nova história de saúde, né? Então, eu trabalho principalmente com a Ayurveda, com a medicina funcional, que também é nova aqui no Brasil, mas já existe com uma especialidade há mais de 20 anos nos Estados Unidos. E também traz essa consciência da gente olhar o corpo como um todo, não só o físico separado, né, do mental, do emocional. A gente entende que o corpo, o todo é muito maior do que a soma das partes. Os sistemas, eles não trabalham individualmente, trabalham todos em conjunto. E a gente tem essa inteligência inata no nosso corpo que sabe o que a gente precisa fazer para estar bem, para estar em equilíbrio, para se curar. A gente só precisa oferecer as condições adequadas. Então, minha principal intenção, assim, o que eu sinto que eu mais posso contribuir com as pessoas através da medicina é da gente criar uma relação de mais autonomia com o corpo, de mais autonomia nas escolhas, de maior liberdade, né, sem tentar seguir padrões que já estão pré-estabelecidos e, principalmente, encontrar aquilo que funciona para a bioindividualidade de cada uma. A doutora Paula entrou. Um beijo, Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda também. Querida doutora Marcela, eu queria que você explicasse o que é uma medicina integrativa para o pessoal entender. O que seria aí? A medicina integrativa, ela parte do princípio de que o paciente, ele é o todo, ele não é só a doença. Eu sei que às vezes parece um pouco óbvio, mas a medicina integrativa, ela vai um pouco além de só tratar os sintomas. A gente busca realmente a causa dos desequilíbrios e como o complexo mente e corpo de cada pessoa reage
não só a si, né, as suas condições, como ao ambiente externo e as condições que estão sempre mudando. Então, a gente tem como foco a pessoa como um todo e promover a saúde, né? Prevenir também. Então, a gente conhece a pessoa tanto no desequilíbrio quanto no equilíbrio. A gente consegue entender melhor esse foco na saúde e transformar através do estilo de vida, de suplementos, da fitoterapia. Então, a gente busca formas mais naturais, claro, que dentro da medicina integrativa a gente tem uma série de práticas que envolvem esse tipo de abordagem. Estou trazendo um pouco do que é a minha prática, né? Então, a Ayurveda entra como uma prática integrativa, aromaterapia integrativa, tudo que trata as pessoas e considera o ser como um todo. Muito lindo, né, gente? Somos tão ímpar, tão únicos, né? Não tem como tratar de saúde se não for tratar assim de forma tão integral e tão particular, né? Existem os protocolos, eles são maravilhosos, né? Existe um estudo, mas, enfim, cada pessoa é um ser único. Então é muito lindo o seu trabalho, eu acompanho já há algum tempo através das redes sociais. Parabéns, porque é um trabalho muito lindo e muito enriquecedor mesmo. E muito obrigada novamente por ter aceito, por ter disponibilizado um tempo para falar para esse público que já é sofrido, já é labutado em várias áreas, né, na área psíquica, na área emocional, na área física também. E aí vem algumas sequelas, né, de viverem uma família disfuncional, né? Quem não conhece o meu trabalho, eu trabalho com vítimas de abuso narcísico, os quais eu chamo de sobreviventes, né? Não mais vítimas, mas sobreviventes. Mas as sequelas, elas são reais, e claro, são tratáveis, né? A Renata está perguntando aonde você atende, doutora Marcela. Você pode agora, falar antes de a gente iniciar? Principalmente online, né? Uhum. Eu estou baseada fora da pandemia em São Paulo, então eu atendo em São Paulo, no Jardim Paulista, na Clínica Jobs, e às vezes eu faço atendimentos em Vitória também. Mas por conta dessa situação, a gente está um pouquinho em planos, por enquanto, e focando mais no atendimento online. Atendimento online. Mas você está atendendo ainda em Vitória? Sim, tenho planos Sim, de né? quando as coisas se estabelecerem. Uhum. Tá, ainda bem, né? Não vamos ficar sem você. Sobre a questão da alimentação, a Ayurveda influencia em várias, é tudo, né? A alimentação é o bolo e a cereja do bolo, é tudo no Ayurveda. E a alimentação, ela também influencia na questão do feminino mesmo, todo o trato feminino. E aí eu queria te perguntar como que a gente consegue promover a saúde feminina através da alimentação? Porque, né, uma coisa está aqui, a outra está lá, como que faz essa junção? Porque nós, como sobreviventes, nós viemos de também sequelas do trato feminino. Antes de trazer, né, eu já tendo há algum tempo, e tem algumas coisas que são assim recorrentes, né, que no decorrer da live a gente vai abordar. Mas parece, não sei, talvez é no geral, né? Como eu não faço esse atendimento, não é minha praia, na minha área, talvez é da geral da mulherada. Mas não sei se isso é recorrente mais nesse público. E aí, como que a gente consegue promover a saúde de forma preventiva? A alimentação, o que a alimentação tem a ver com o trato feminino? Ótimo. Claro. Bom, primeiro, antes de responder, eu também quero te parabenizar pelo seu trabalho. Ah, obrigada. Por ter escolhido, né, poder trabalhar e dar suporte para, como você disse, para os sobreviventes e abrir esse espaço seguro para poder conversar, informar, para se sentir pertencente, para ouvir outras histórias, é muito importante, porque realmente é muito difícil crescer nessas condições. Vou falar sobre um estudo que foi feito na Califórnia, sobre experiências de infância diversas e o impacto dessas influências em todas as doenças crônicas, principalmente. Desculpa, foi espontâneo, caiu. Mas então, assim, mais uma vez, parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada, querida. E como a Ayurveda, a saúde integrativa, pode promover a saúde feminina? Nós, mulheres, a gente já tem, como você disse, a gente já traz uma questão ancestral,
né, de relação com a comida, de ser provedora da comida, e que também foi mudando nas últimas gerações. Trabalho muito com pacientes que não têm muito hábito de cozinhar ou nenhuma familiaridade, porque às vezes foram mães ou avós que precisavam tanto ficar cuidando desse cozinhar do dia a dia que formaram a filha para trabalhar fora, para estudar, e aí a gente acaba deixando isso de lado. Então, ter o controle da alimentação e ter maior controle das nossas escolhas alimentares traz essa autonomia. Para a Ayurveda, todas as doenças, elas começam no intestino. E a alimentação é o lugar que tem maior impacto no intestino. Porque a gente coloca o meio externo no meio interno todos os dias, né? São muitos alimentos ao longo do ano. Então, esses alimentos, eles podem tanto causar doenças, como ser medicinais, tratar essas doenças, prevenir. E cada vez mais, assim, no nosso estilo de vida rápido, urbano, a gente acaba expostas, né, a escolhas que muitas vezes são sem nutrientes, alimentos que são refinados, processados, com metais pesados, pesticidas, agrotóxicos, enfim. A gente está vivendo num mundo tóxico, né? Imagina agora o que a gente está passando, tem até medo de sair na rua. Então, evitar o acúmulo dessas toxinas que vêm através da alimentação melhora a saúde digestiva, que é o berço da saúde, não só para as mulheres como para os homens, mas é onde se formam os tecidos também, né, da Ayurveda, que a gente chama de datus. E esses tecidos, eles são parecidos com o que a gente entende da anatomia convencional, mas eles são níveis teciduais. E todos eles são formados a partir do intestino. A gente é aquilo que a gente come. O último tecido é o tecido reprodutivo. Então, os nutrientes, eles passam por tecido a tecido, até chegar no tecido reprodutivo, que é quem controla a vida, a reprodução. Então, conseguir controlar a alimentação e oferecer os nutrientes adequados para o nosso corpo executar as funções diárias que ele precisa. Então, toda noite a gente passa por um processo natural de desintoxicação. Mas se a gente não está dando os alimentos que a gente precisa para o corpo, a vitamina B12, o zinco, o magnésio, ele não vai conseguir fazer, a gente vai acumular ainda mais toxinas. Então, com uma alimentação que seja natural, de preferência orgânica, livre de hormônios, né, livre de pesticidas, que promova o seu equilíbrio de acordo com a sua bioindividualidade, com as suas necessidades únicas, ela traz essa longevidade e esse bem-estar, assim, que a gente pode experienciar. Ainda bem, né? Ainda bem que temos mais uma ferramenta para ajudar, né? Não só a alopatia, né? Para tratar tantas questões, mas ainda bem que temos o Ayurveda para ajudar no trato feminino. E aí não tem como falar do trato feminino se a gente não falar do ciclo, né? Do nosso ciclo menstrual. Qual que é a importância dele na saúde feminina? Claro, ótima pergunta. Bom, o ciclo menstrual, ele, como já diz, ele marca realmente a nossa natureza cíclica. A gente entende que a natureza é cíclica, a gente passa pela estação do ano, né? E o nosso corpo, os nossos hormônios, eles também são cíclicos. Então, ele funciona como um período, um processo de renovação e restauração do corpo. É quando os nossos hormônios, eles praticamente entram, eles ficam zerados durante o ciclo menstrual, na fase de sangramento, para renovar as nossas reservas e a gente seguir no próximo ciclo. Isso, claro, se não aconteceu a fecundação, se a gente não vai gerar um bebê. Então, ele promove, através dessa renovação, tanto a eliminação de toxinas, pela Ayurveda a gente entende bastante isso como um período, uma bênção que a gente tem como mulheres de poder eliminar o acúmulo de toxinas através desse período do ciclo menstrual. E isso acontece também de forma
integral, porque a gente percebe o quanto acumulam emoções, muitas vezes, próximo ao ciclo, e que se a gente não se permite experienciar, não abre espaço, elas acabam ocasionando dor, enfim. E quando a gente tem mais essa consciência, a gente consegue trazer significado para tudo isso que a gente está passando e que está deixando fluir através do nosso sangue também. Então, na Ayurveda, tudo isso que eu falo na medicina funcional, a gente também tem compreendido e cada vez mais a gente está tendo evidências científicas, né? Mas eu gosto tanto da Ayurveda porque acho que ela é mais filosófica e ela faz a gente entender como as coisas funcionam num nível mais, né, simples, mais próximo. No sangue, no nosso ciclo menstrual também é quando a gente tem contato com a Shakti, que é o poder, o potencial criativo, o poder da vida, da natureza e da gente criar. Então, toda a nossa criatividade para o trabalho, para formar um bebê, para criar aquilo que a gente tem na nossa vida, ele passa também por esse processo do ciclo menstrual. Então tem uma energia de criação. E essa energia é quando? Quando que devemos utilizá-la e quando que ela ocorre mais forte? Depende muito da conexão com a lua e de cada mulher. Mas quando a gente está passando por essa reaproximação com os elementos da natureza, como é o ciclo da lua, que é o que tem a maior conexão sobre as mulheres, a gente é influenciada pelo sol também, né? O ciclo circadiano. Mas a gente tem essa conexão bem estreita com a lua. Quando a lua está crescente, é uma ótima hora para a gente, até a lua cheia, para a gente criar, para a gente usar as ideias, fazer projetos, né, como diz um amigo meu, astrólogo, botar a cara no sol. Então, quando a gente perceber essa sincronia do ciclo e da sua fase hormonal com quando está a lua, dá para começar a sincronizar suas agendas. E isso também traz mais leveza para o nosso dia a dia. Que barato. E assim, tem gente que não acredita. Gente, eu acredito muito. Eu fui uma vez, visitei uma fazenda que a pessoa plantou, estava assim, inexperiente, né? Tinha comprado a fazenda, estava começando, aí foi plantar uma couve, virou um repolho, ficou igual uma couve, porque ele plantou na lua errada, ele abriu todinho e virou uma couve, foi muito engraçado. Eu acredito que somos parte da natureza, sim, para muita coisa na natureza, né? Quem planta sabe. Tem época para colher, época para plantar, época para podar. Somos parte da natureza, por que não nós, né? E mais nós mulheres que temos uma conexão muito forte com a natureza, né? Com certeza eu acredito muito que influencia em tudo, né? Quantas mulheres que eu já vi que estavam para ganhar, né? Neném nasceram na lua cheia. Incrível, da lua cheia os partos acontecem, é muito lindo, muito lindo. Com certeza, imagina que a lua tem tão forte no planeta Terra, né, com as marés, a gravidade. Imagina no nosso corpo, que considerado é muito pequenininho. Então é muito forte essa influência mesmo. E acho que, como você disse, eu gosto de a gente é parte da natureza, mas a gente é a natureza, porque a gente tem os mesmos elementos que a natureza. Então, a gente muito lindo, gente. Eu fico emocionada porque eu acho tão lindo a gente poder ser parte dessa natureza. É muito lindo. E aí, doutora Marcela, eu queria te perguntar sobre a questão da infertilidade. Porque tem muitos relatos, eu não sabia, sinceramente não sabia, quando eu passei a atender, que eu fui ter dimensão, porque é algo delicado, né, tratar da infertilidade. E muitas, tem vários sintomas e problemas que levam à infertilidade, muitas mulheres, não sei se é o geral, está acontecendo isso por maus hábitos, não sei, de repente é no geral, mas eu vi que isso é muito forte no meu público. Há muita castração, né, dessas mães narcisistas, elas entendem as filhas como rivais, e aí querem podar toda essa energia feminina, né, e acabam, muitas têm relatos de crescerem com cabelo Joãozinho, a mãe vestir de menino, e aí na puberdade é que elas começam a colocar essa energia em prática, e aí a vida realmente
vira literalmente um inferno, porque essa mãe fica com muita raiva mesmo, porque não tem como mais vestir de menino, né? Já entrou na puberdade, já começa a ter formas de mulher. Mas não sei se tem a ver com essa castração psíquica, né? Dessa energia feminina. Não sei. Ou é maus hábitos alimentares, ou é porque o mundo está tão louco do jeito que está, que muitas mulheres estão ficando inférteis. Qual seria, dentro dessa medicina integrativa, a ligação que tem com essa infertilidade? Sim, ótimo que você também conseguiu perceber esse padrão, né? Conseguir identificar como determinadas exposições pode ser mais vulnerável a certas condições, é muito interessante. Como você disse, muitas vezes, né, a gente entende uma condição pela combinação de diversos fatores na vida daquela pessoa. Então, pode sim ter essa estrutura Travou para mim. baseado nas Oi, oi. crenças, Voltou. baseado Tinha nas crenças travado. desse. Então, pode sim ter uma influência emocional que é ocasionada por condicionamentos culturais, esses condicionamentos, como você disse, né, patriarcais, de rivalidade do feminino, que acabam. Tudo isso se traduz como um estresse no corpo, e aí o estresse ele é um grande fator de risco para qualquer tipo de doença. Influencia, inclusive, o sistema digestivo. A alimentação também, porque vai ocasionar, só a gente entender essa lógica, como o tecido reprodutivo ele é formado a partir do tecido intestinal, desse primeiro da digestão dos nutrientes que a gente ingere. Quando tem um desequilíbrio lá no início, todos os outros vão apresentar desequilíbrio também. Então, pode ser isso uma questão da infertilidade, pode ser, então, uma deficiência de nutrientes ou uma inflamação. Pode ser também um excesso de toxinas presentes no organismo, que é uma das coisas que eu vejo mais comum, principalmente com as minhas pacientes. Presença de metais pesados, muito uso de medicamentos, uso de anticoncepcionais durante muito tempo. O nosso corpo ele tem esse mecanismo de regular, mas quando a gente dá um determinado tipo de informação para ele durante muitos e muitos anos, ele se adapta àquilo. Então a resposta natural dele, ela muda, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa resposta. Então o uso de anticoncepcionais tem sido algo bastante importante assim, nesse processo de fertilidade e infertilidade. Eu hoje comemorei com uma paciente que faz acompanhamento comigo. Ela, aos 35 anos, foi diagnosticada com menopausa precoce. Ela ainda não tinha tido filhos e era um grande desejo dela. E todos os tratamentos convencionais que ela recebeu foram à base de hormônios e de sustentar, reduzir os sintomas dessa menopausa. E a gente foi fazendo o acompanhamento de mudar, restaurar o intestino, mudar a alimentação, perceber quais eram os alimentos que ela é sensível. No caso dela, por exemplo, o leite, o glúten, são alimentos que causam desequilíbrio. E fizemos uma desintoxicação do fígado. Depois de 1 ano de tratamento, depois da última desintoxicação do fígado, ela menstruou. E olha, mesmo com os níveis de hormônio já estando dentro do que a gente considera menopausa, o FSH já estava elevado. Então, esse acúmulo de toxinas no corpo ocasiona uma disfunção, né, das células, dos sistemas. Então, a gente precisa, mais uma vez, oferecer um ambiente adequado para que essa comunicação hormonal esteja acontecendo da forma adequada, que a desintoxicação também esteja acontecendo impecavelmente. Outra questão que eu vejo que também pode influenciar bastante, que você trouxe, que aí a gente também faz um trabalho mais profundo, no sentido de ressignificar as relações, né? Muitas vezes a relação pode ser tóxica também. Então, a gente considera isso na medicina, na saúde integrativa, como os alimentos primários.
Alimentos secundários é tudo aquilo que nos nutre diretamente. Então, arroz, as frutas, e alimentos primários são todos aqueles que nos nutrem indiretamente. E principalmente falando do seu público, das mulheres que sofreram abuso e que cresceram com um adulto, com a mãe em disfunção, né? Então sofrendo estresse, sentindo ameaçadas o tempo todo, isso traz uma insegurança. Esse estudo que eu mencionei, que foi feito na Califórnia, ele mostra que a exposição a 4 diferentes fatores dessas experiências de abuso na infância, que é considerado dos 0 aos 17 anos, podem aumentar até de 4 a 12 vezes o risco para doenças cardíacas, para depressão, para diabetes. Então, é muito importante ver como um todo, né, entender o que realmente está sendo a causa, e muitas vezes a causa pode ser vários fatores. Eu tenho uma conhecida minha que ela ficou 18 anos tentando engravidar, ela casou, não conseguia, fez cirurgia, a cirurgia deu certo, mas depois, eu não lembro agora o que ela tinha, mas ela fez e aí voltou ao que era antes. E aí depois que ela passou por uma depressão muito profunda, ela resolveu mudar radicalmente os hábitos dela, né? Ela virou atleta, mudou completamente a alimentação dela, que era muito rica em carboidrato, muito rica. E aí, do nada, ela ficou grávida, do nada, assim, com 37 anos, ela ficou grávida. Surreal, né? Porque nem a medicina sabe explicar, porque tudo que tinha ao alcance dela, ela fez e não deu certo. Aí ela simplesmente mudou os hábitos dela e ela engravidou. É isso, a gente foca, muitas vezes a abordagem da medicina convencional vai ser isso, de focar na disfunção e usar um tratamento que é invasivo, que é como se o nosso corpo estivesse falhando. Quando a gente entende que não é uma falha, que ele está dando um sinal de que tem alguma coisa que não está funcionando bem, a gente precisa mudar, aí ele volta a funcionar normalmente, como ele é inteligente e foi feito para funcionar. E um outro fator, Virginia, também que é muito importante, que alguns estudos têm correlacionado à infertilidade, é a desconexão com o ciclo circadiano. Então, e dormir muito tarde, acordar mais tarde, ficar usando eletrônicos até, né, que interrompe a produção de melatonina, não se expor ao sol, falta de contato com a natureza. Então, tudo isso também mostra um fator de crescimento nos casos de infertilidade. Eu acredito, né? Nossa rotina, nosso dinacharya, isso tudo, a vitamina D, né, do sol, isso tudo vai, com certeza, e a gente acaba desembocando no AMA, né, que acaba acumulando AMA, então não faz mal só para alguns tecidos, mas como um todo, né, inclusive na infertilidade, essas toxinas. E é muito... Desculpa. Afetam todos os níveis teciduais, né, quando a gente tem essas toxinas, essa AMA. Aí, em relação à endometriose, eu fiz umas anotações, gente, aquilo que vocês me falaram que é mais frequente, eu anotei para vocês. Muitas têm, é muito comum cólica intensa e endometriose. No geral tá assim também, doutora? Será que no geral é só esse público? Porque eu escuto de outras meninas também. A gente, cada vez mais, com os estudos que têm sido feitos, a gente percebe que a maior parte das pessoas sofreu algum tipo de trauma na vida. E aí a gente pode diferenciar em grupos que receberam determinados tipos de trauma, mas é muito frequente. A gente ainda não fala muito sobre os nossos traumas, a gente não tem uma sociedade ainda que está caminhando tanto para essa... A gente está caminhando, mas que não era tão aberta para esse diálogo, para essa confiança em expor, né, o que a gente passou. Então,
Tem sido comum, sim. Tem aumentado também cada vez mais as taxas de mulheres com endometriose, que é uma doença que também é causada, é uma inflamação. É uma inflamação que promove o desenvolvimento de um tecido que deveria estar no útero, aquele tipo de endométrio, né, em outros lugares que não no útero. Então, por exemplo, no intestino. E isso acontece também por um desequilíbrio onde o corpo ele está manifestando uma informação errada no lugar errado. Então a gente precisa entender o que está ocasionando isso. Como a gente aqui, né, alguém falou também, a pressão emocional causa vários distúrbios físicos. A gente entende que determinadas áreas do corpo vão interagir com essas emoções para trazer essa consciência do que a gente tem que mudar e melhorar. Então, conseguir tratar o intestino, que é o primeiro passo para a formação daquele tecido reprodutivo, que é o último nessa cadeia hierárquica de tecidos que a gente entende na anatomia ayurvédica, e pela, né, medicina mais baseada em evidência, que a gente fala, então, entendendo que é inflamação, e a inflamação vai acontecer sempre que a gente estiver dando uma informação para o nosso corpo de que aquilo é um corpo estranho, por exemplo. Então, o intestino, as células do nosso corpo vão reagir e vão liberar mediadores inflamatórios, citoquinas, interleucinas, para tentar conter essa resposta, mas, na verdade, a longo prazo, isso acaba ocasionando um prejuízo tecidual. Então, só tratar o físico não adianta, né? Muitas vezes a gente precisa lançar a mão, como, por exemplo, essa paciente que eu conversei, que eu contei a história dela para vocês hoje, ela já tinha essa busca, já estava trabalhando, e aí a gente também focou bastante no nosso trabalho. Trabalhar a ancestralidade, trabalhar esses aspectos emocionais, por exemplo, ela fez algumas sessões de constelação familiar, para entender as crenças que ela estava trazendo, e aí ir recriando padrões de pensamentos, padrões emocionais, que vão direcionar essa nova informação que a gente está mandando para o nosso corpo. Então, a gente consegue reverter, sim, a gente consegue também parar a evolução. É incrível o que o corpo consegue fazer quando a gente está dando as condições adequadas e resolvendo a causa do problema, ao invés de só tratar os sintomas, como, por exemplo, a dor ou um sangramento em excesso, né? A gente vai entender globalmente o que está acontecendo. Sim, eu acredito muito. Que não é só exatamente aquilo que tá ali, que parece que é óbvio, né? Tem um porquê, né, atrás disso tudo, né? Então tá no geral, né? Porque eu achei que fosse só as meninas. Eu sempre pergunto aos profissionais, porque senão a gente fica, tudo agora é por conta de trauma, mas realmente a sociedade é uma sociedade traumatizada que não quer conversar sobre isso ainda, né? Mas vamos ganhando aí espaço para isso. E que bom que tem também uma ferramenta a mais para tratar, né, essas questões. E tem alguma influência de algum dosha, porque há uma discussão dentro do Ayurveda, toda endometriose é excesso de pita. Tem isso ou não? A Samprapti, que a gente fala, que é a patogênese, que é de entender que nunca um dosha só ele é responsável pela né, causar uma doença. Geralmente é o acúmulo de um dosha, e aí ele sai daquele lugar, ele interage com o outro, e aí isso são vários estágios. Então, geralmente tudo que está associado à menstruação está associado ao vata, ao apana vata, que é um dos ares de vata, né, que é a união de ar e éter, e que é o ar de vata que direciona os processos em direção à gravidade, a urina, as fezes, a menstruação e o parto. Quando tem um desequilíbrio nesse vata, então aquele fluxo que deveria ir para baixo, ele é direcionado para outros lugares.
e isso influencia o sangue, o Racta, que é o segundo nível tecidual. Então, a gente tem uma influência de Vata, de Pitta, do fogo digestivo, de Agni, do primeiro Dato, do Racta Dato também, e até, como eu disse, o último tecido. Então, envolve todos esses níveis teciduais até o sétimo, que é o reprodutivo, que é o Shukra. Uhum. E que bom que tem solução, né? Já tratou muitas mulheres com endometriose, teve resultados? Muito. Eu tenho usado também, principalmente desde o final do ano passado, quando regulamentou o uso da cannabis no Brasil, medicinal, principalmente para a produção aqui, que também é uma planta extremamente poderosa, anti-inflamatória, né, ajuda nos processos e também atua no todo, né? Ela também é uma planta que ajuda a gente a trabalhar muito as emoções. Então a gente usa e tem tido resultados muito bacanas também com casos de endometriose. Então, olha, tem pacientes com esse desequilíbrio, tanto com infertilidade, menopausa precoce, endometriose. Vamos saber, mais uma ferramenta, né? Bem, em relação à castração sexual, né, a gente cresce com uma educação bem machista, né, e aí cresce com um condicionamento mental de sexo é sujo, sexo é errado. As meninas crescem com medo do sexo, né? Então tem uma parte, na verdade a maior parte, cresce nessa castração, que é uma forma de inibir essa energia feminina, né? Por conta dessa disputa que há entre mãe e filha. Temos uma sociedade machista, infelizmente, e existe, né, essa rivalidade de forma inconsciente, né? Tudo lá da história do patriarcado, isso tudo influencia. Então, temos a sociedade impulsionando e temos, de repente, uma mãe que tem um pensamento machista, que foi criada dessa forma e quer inibir essa energia feminina, né, da filha. E aí, cresce pensando que sexo é sujo, que não é legal, que não é bacana, que é horrível. Da outra parte, eu diria que 30% sofreu abuso sexual na infância. E aí já cresce com algumas disfunções e aversões. Então, temos um público muito grande que tem essa dificuldade, essa castração, não só o feminino, mas o masculino também. Também tem muitos meninos, muitos rapazes que vieram desse lar e que sofreram essa castração também. Mas trazendo para nós, mulheres, né, tem algumas meninas que sofrem de vaginismo, e eu acredito, né, não sei, você que vai dizer, que tem algo relacionado com essa castração, né? Com abuso sexual a gente já sabe, né, que com certeza é uma das causas, mas essa castração, não sei, de repente possa ser também. E aí, como trabalhar, né, o que dizer para essas mulheres? Como elas desenvolverem, né, essa energia feminina e sexual tão linda, né, que todas nós temos, e o que dizer para elas, porque muitas falam que fazem tratamento, fazem terapia, e parece que demora demais, ou está estacionado. Uhum. Sim, a gente realmente, como um coletivo, a gente está passando por centenas, se não milhares de anos de repressão sexual, né, de repressão do feminino, de abuso, de traumas, e questões que muitas vezes nem vêm só de... que são inerentes ao ser mulher, por exemplo, traumas no parto, abortos, enfim, a gente já foi alvo, né, em guerra, somos os alvos os principais. Então a gente traz essa história do coletivo, desse sofrimento coletivo forte no nosso útero, que é o nosso centro de poder. E os condicionamentos sexuais que vêm, né, quando a gente entende que a nossa mãe, por mais mal que ela possa ter causado, principalmente, né, nas mulheres que são o seu grupo de espectadoras, fez o melhor dentro do nível de consciência dela, que infelizmente ela não tinha essa maior consciência. A gente entende que a gente passou por isso para entender e não reproduzir, não continuar reproduzindo esse padrão. Muito importante.
né? Porque provavelmente geralmente essas mães também sofreram isso quando elas eram crianças e por isso elas estão reproduzindo, né? E às vezes não tinham os recursos ou não tinham isso, não só recursos nessa vida, recursos na Ayurveda a gente entende, né? Que a gente passa várias vidas, então a gente pode trazer essa bagagem de outra vida também, mas enfim, realmente é muito complexo. E eu tendo a recomendar, e porque eu também eu também sofri abuso quando eu era criança, então também tem sido Sinto muito. Obrigada. Também tem sido um processo meu pessoal de ressignificar, de curar, de entender e de aceitar, integrar todas essas partes que muitas vezes acabam compondo a nossa sombra, né? São partes que a gente não quer olhar, muito difícil admitir, a gente acaba negando, a gente se sente envergonhada, a gente se sente culpada, porque, né, quando tem esse desequilíbrio no poder, principalmente quando vem de uma mãe, e quanto às crianças, a gente acaba não entendendo o que está acontecendo e parte para esse padrão de culpa. Então, o nosso corpo ele tem memória, as células têm memória, e ele vai reproduzir, sim. Por exemplo, eu acabo associando muito uma sensação de congelar, assim, no meu corpo, quando eu me lembro do que acontecia, porque eu também me lembrei muito tempo depois, a minha mente acabou bloqueando. E é o que a gente tem mesmo de estudos sobre o que é o estresse, né? A nossa reação é o congela ou sai correndo. Então, esse congelar, essa contração, é o que acaba também contribuindo para essa condição que é o vaginismo. Então, o que eu recomendo são terapias que vão ajudar a gente a tomar o poder do nosso corpo de novo e a gente poder falar para o corpo que a gente está no poder, colonizar o nosso corpo de novo, assim, né? E ressignificar a sexualidade, a sensualidade, e para isso a gente precisa de conhecimento, de informação, de suporte. Busco e também recomendo terapias que não só trabalham a mente, mas que também trabalham o corpo. Então, né, desde fisioterapia, terapias haitianas, tantra, são várias formas que a gente Biodança, nossa, biodança é uma delícia. de dar Trabalha a criança interior também. estar E aí você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalha essa energia e trabalha a criança interior. exatamente. Então, eu acho que é isso, a gente criar novos referenciais, entender que a gente está aqui para escrever uma nova história para as mulheres, com a nossa experiência, a partir daquilo que a gente aprendeu da nossa experiência, e aceitar e integrar esse todo para a gente poder transformar, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente percebe. Se a gente está tentando se distanciar dessas emoções, fica muito mais difícil. Eu sei que não é fácil integrar, né? Aceitar e se permitir sentir, mas é muito importante. Eu gostaria de comentar, como eu já fiz uma live aqui, lendo o relato de uma sobrevivente que sofreu abuso sexual no Tantra. Eu preciso fazer uma observação, né? Buscar a indicação desse profissional ou dessa profissional, alguém que já fez, e percebeu algo errado, foge que é cilada, Bino. Procure saber o que é o Tantra, como que funciona, como que é o atendimento, viu algo errado, sai fora. Porque infelizmente foi real, né? Chegou esse relato para mim, e aí ela já era vítima de abuso, e aí passou pela sessão e foi abusada sexualmente, né? Então, cuidado, não só com qualquer profissional, né? Mas quando vai lidar com o nosso mais íntimo, com o nosso corpo, é necessário ter assim, um cuidado redobrado, né? Então, eu faço essa observação aqui, porque depois vão brigar comigo, né? Ah, você está falando do Tantra, mas você já leu um relato, como assim? Tem que ter esse cuidado, né, na escolha do profissional de constelação, que eu sempre que falo. A Lília Caldas, recentemente, esteve aqui falando da criança interior, e ela falou dos benefícios que ela teve com a constelação,
e a gente bateu nessa tecla, né? Infelizmente, no Brasil se banaliza muita coisa, escolha muito bem esse profissional, para que ele possa realmente somar e não subtrair, né? Que já basta as subtrações que nós já tivemos na vida, né? Então, só para o povo depois não puxar minha orelha. É muito importante a gente escolher profissionais em que a gente tem confiança no trabalho, né? E confiar muito nessa intuição que você disse, de perceber se tem alguma coisa estranha, confiar nos sinais do corpo, porque a gente sabe, é só a gente confiar, né? Verdade. É, tem muitas mulheres também, doutora, que sofrem com infecção urinária. E aí eu vejo que é recorrente, né? Normalmente quem tem, repete. Não sei também se é geral ou só é meu público. O que eu percebo, todas as pacientes que eu atendi, né, dentro do Ayurveda, que são sobreviventes, todas elas têm um excesso de vata. E aí, quando você está com esse excesso, você esquece de beber água, né? Não sei se tem a ver, né? Eu fiz essa ligação, mas eu acho que não, talvez não é só isso, né? Tem outros padrões também que talvez aí tá no geral e a gente não tá sabendo. É frequente em mulher mesmo, tem ferramentas dentro do Ayurveda, né? E ferramentas também dentro da sua medicina. Uhum. A gente, sim, é uma das queixas mais comuns também das mulheres, infecções urinárias de repetição, e também estão muito associadas a um baixo sistema imunológico. Ah, E aí, entendendo que mais de 70% do nosso sistema imunológico está logo abaixo do intestino, revestindo o intestino, né? Células brancas que compõem o sistema imunológico estão ali já preparadas, porque é o lugar que a gente tem maior probabilidade de receber algo externo que possa causar dano, uma bactéria, um vírus. Então, o nosso corpo tem essa sabedoria de já manter o sistema imunológico ali para reagir. Quando a gente tem um desequilíbrio no intestino, no sistema digestivo, isso vai afetar o sistema linfático e o sistema imunológico. E aí, dependendo das nossas condições de hábitos de vida, dos nossos padrões, das nossas emoções, por exemplo, a gente entende que o rim está muito associado a sentimentos de medo. E aí, faz sentido. né, Na medicina chinesa também. Uhum. Então a gente vê que é como se fosse aquele órgão de choque e qualquer desequilíbrio já vai reagir, já vai afetar. E aí, por exemplo, também esquecer de beber água, uma alimentação inadequada, o excesso de atividade física, muitas vezes pode ocasionar essa extenuação do corpo ou uma exposição ao frio, tudo isso que pode aumentar a vata pode aí também ocasionar e fazer com que isso aconteça com mais frequência. A gente tem como, na forma convencional, o uso de antibióticos, que também acaba sendo, né, de uma certa forma, um fator de risco, porque acaba com a nossa microbioma. Sim. Então, a nossa microbioma é importantíssima, a população de bactérias, microbioma, a população de bactérias que habitam no nosso intestino. E quanto maior o uso de antibióticos, mais difícil é dessa microbioma se restaurar e fazer o seu papel, que é de cumprir essa primeira defesa do organismo contra bactérias e vírus e fatores externos. Então, a gente também vê essa associação de uma condição que a gente chama de disbiose com aumento das infecções urinárias. Então, tem sim como a gente conseguir, através da Ayurveda, da medicina funcional, restaurar a imunidade, usar fitoterápicos, melhorar a digestão e mudar alguns hábitos, incluir a água, evitar a exposição a esses outros fatores. E aí, tem muitas pacientes que de 2 a 4 infecções por ano acabam, assim, ficando 3 anos sem ter nenhuma, e quando tem, acaba sendo muito mais leve. Tem como reduzir. Todo, a imunidade, ela melhora, assim, também sim. globalmente. Faz muito sentido, né? Porque
De repente, um corpo que está com sistema imune bacana vai combater a bactéria, ela vai passar reto, né? Não vai estacionar. Para quem está com o sistema imune debilitado. E aí, olha como o intestino, gente, o pessoal que está acompanhando essas lives especiais, como o intestino está em tudo quanto é live, né? Porque acaba caindo no intestino. Imunidade, a doutora Érica fez a live sobre o Covid, né? Como a gente fortalecer nosso sistema imune, ela desembocou no intestino. Olha como é importante a gente tratar bem do nosso intestino, né? E olhar o alimento não como parquinho, né? Não como playground, mas como farmácia, porque é farmácia, né? Tudo que a gente coloca para dentro é remédio ou veneno. Vai depender aí das nossas escolhas. Como que é importante até para isso, gente? Até para infecção de urina, talvez ninguém pensou, né? Poxa, mas o que o meu intestino tem a ver com infecção de urina? E a gente acaba caindo novamente no intestino. Então, vamos cuidar, né, que é tão extenso, né, e a gente, né, olha para o nosso corpo e não dá tanta devida atenção quanto deveria, né. E aí eu vou deixar o convite para quem não assistiu a live com quem que foi só sobre intestino. Na hora que editar, eu vou colocar aqui para quem quiser assistir, só sobre as disbiose, foi com a Camila, a doutora Camila, ela falou sobre disbiose, todas os principais, né, constipação, eu vou deixar aqui para quem que for assistir depois, né, fique aí à vontade. Gente, então é isso, tem alguém que, você pode responder alguma pergunta? Temos ainda 8 minutos, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Quem quiser enviar perguntas, pessoal, podem estar enviando. A Josilian. Já percebi que quando não estou feliz, trago lembranças ruins e passo por um processo de engordar. Inclusive, estou passando por isso. Nada vai bem quando estou mal psicologicamente, tá vendo? Liga tudo, gente. E agora, nessa quarentena, eu me dei uma autossabotada aí na alimentação, comecei a sentir coisas que eu nunca, assim, não sentia há muitos anos. Cólica que eu não tinha, gente, incrível. E aí, né, mudou totalmente a minha rotina, mudou a alimentação, e o corpo, com tão pouco tempo, já deu sinal, né? Tipo, acorda, Virgínia, né? Olha o que vai acontecer, quer ficar com cólica de novo? Que era algo que eu não tinha. Olha como influencia, gente, a alimentação. Eu gostei muito que você disse, né? Os alimentos não são um playground, porque a gente tem essa tendência, a gente foi também muitas vezes condicionada a lidar com as emoções através da comida. E acaba buscando, para lidar com o estresse, a gente busca alimentos que podem parecer que vão fazer a gente se sentir bem, mas que no fundo estão ocasionando mais estresse ainda no nosso organismo, porque estão ocasionando essa inflamação. Então tem tudo a ver, assim, né, nessa alimentação emocional e como isso acaba causando impacto e um desequilíbrio também no nosso corpo. E quando a gente muda a nossa alimentação, o paladar muda, e aí o que era farmácia, gente, que era remédio, vira playground, só que um playground saudável, né? Remédios que viram diversão, você gosta, seu paladar muda e você passa a gostar do que é saudável. É adaptação, não tem outro jeito. Tem que mudar para viver, né? Porque senão você não vai compreender. A Nicole, doutora Marcelo, está dizendo assim, já ouvi falar que anticoncepcional com cigarro é uma bomba para a fertilidade, é verdade? Com certeza. Primeiro que anticoncepcional e cigarro não combinam. Então, se a gente está falando do uso juntos, o tabagismo durante o uso de anticoncepcional pode aumentar muito o risco de trombose. Então, isso é muito perigoso. Se você fuma e usa anticoncepcional, escolha ou um ou outro. Eu recomendaria, né, parar os dois. Mas... Eu parei também porque eu tive um princípio de trombose. E aí nunca mais eu tomei. É real, gente, não é... Até hoje eu tenho ainda... se eu ficar muito tempo sem atividade física, já começo a sentir os sintomas. Então, é real. A Bianca está pedindo uma indicação de óleo essencial para doenças autoimunes, se você tem alguma indicação.
Ótima pergunta. Bom, depende muito da doença e da pessoa, de como a gente vai usar, né? Todas essas recomendações que eu estou dando aqui, elas funcionam para todo mundo, mas é muito importante, então, mais uma vez, a gente trazer essa questão da bioindividualidade, assim, de como cada pessoa precisa entender a sua constituição, seu estado de saúde. Tem dois óleos que eu costumo usar bastante e recomendar, que são muito anti-inflamatórios, que é o copaíba. É uma resina de uma árvore da Amazônia, extremamente anti-inflamatório. E o olíbano também é muito maravilhoso, equilibra também o sistema imunológico. E aí depende muito de como a pessoa vai tomar, de qual tipo, mas só absorvendo pela pele já tem efeitos incríveis, através de uma massagem diluído num óleo vegetal. Pode fazer uma autoabianga aí com esse óleo essencial. A Mariana está perguntando se ela pode substituir o tratamento alopático pelo antibiótico natural em caso de infecção urinária. Cada caso é um caso, né? Não tem como dar essa recomendação, principalmente numa situação assim que eu nem tô vendo a paciente ou a condição dela. Então, nada aqui serve como conselho médico, sempre converse com o seu profissional, mas é possível, quando você tiver um suporte, dependendo do caso, buscar outras formas naturais de controlar o crescimento bacteriano e, dependendo, deixar como um recurso, uma carta na manga, usar o antibiótico num certo nível, se a gente vê que não está funcionando. Mas é muito importante ter acompanhamento e, se tiver algum sintoma, procurar ajuda, não tentar tratar sozinha. É verdade. Assim, eu já, assim, eu trato minhas filhas, né, como terapeuta Ayurveda e funciona, gente, funciona, é incrível. E não volta mais quando você fortalece seu sistema imunológico e quando você utiliza ferramentas que não vão escangalhar seu sistema imunológico, como é o caso do antibiótico, funciona. E é lindo, porque não volta mais, mas funciona. É isso, gente. Doutora Marcela, muito obrigada mesmo, de coração, por essa disponibilidade. Com certeza vai alcançar muitas mulheres, né? Que talvez estão sem esperança em muitos aspectos aí, com certeza vai ser um bálsamo no coração delas de esperança, né? De que tem muitas ferramentas, né? A medicina integrativa tem muitas ferramentas, além das convencionais, né? Eu costumo sempre dizer que a gente vem para somar, né? Não para tirar a alopatia, mas como complementação mesmo. E muitas vezes, em muitos casos, é o que funciona, né? Então, é muito lindo. E você tem algum curso, dá algum curso, ou tem algum livro? Claro. Bom, eu adorei estar aqui com vocês também, compartilhar. E eu tenho, sim, eu criei um programa de 6 meses com as bases da saúde integrativa, que é para passar por todo esse conhecimento, entender como mudar de forma adequada a sua rotina, os seus hábitos, a sua alimentação, de acordo com a sua individualidade. E é um programa online que a gente tem tanto vídeos Ai, quanto vai encerrar. Parecendo para mim que vai encerrar. na página no Instagram. Qualquer coisa é só dar uma olhada. Todas as informações. Vou deixar na descrição para o pessoal o link, então. Ótimo. Tá bom, doutora Marcela? Obrigada a todo mundo que assistiu. Vai ser um prazer. Obrigada pela presença de todos e obrigada pela sua disponibilidade, tá? Uma boa noite, gente. Depois vai para o YouTube, tá? Um beijo. Obrigada, doutora Marcela. Gratidão. Tchau.